Sejam muito bem-vindos ao episódio 49 do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Eita, pau, que tanta coisa. Gente, no último episódio a gente falou sobre saúde da mulher, um tema que deveria ser falado como unhas, como cabelos, né? Exatamente. E hoje? A gente vai falar de um outro tipo de saúde tão importante quanto. Uma mulher... Peraí. Antes da gente falar sobre a nossa convidada... Roda aí o VT, um agradecimento especial ao nosso patrocinador oficial, Vibe Hub. Exatamente. A agência Estúdio Vibe Hub é uma empresa que atende globalmente e tem como missão alavancar empresas e empreendedores no ambiente digital. Os serviços vão desde gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago, consultorias e mentorias online, estúdio de podcast em Lisboa, criação de sites e landing pages e muito mais. Uma mulher que trocou o mundo acelerado do mercado financeiro para se tornar uma terapeuta integrativa sistêmica. Com mais de 12 anos de experiência no mercado corporativo, 9 deles no setor financeiro, ela gerenciou projetos milionários e construiu uma carreira sólida. Mas algo dentro dela chamou para outro caminho: ajudar pessoas a se reconectarem consigo mesmas e encontrarem um equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Se você já se sentiu preso a uma rotina que não faz sentido, se o estresse, a ansiedade ou a exaustão tomaram conta da sua vida, essa conversa de hoje é pra você. Gente, eu tô emocionada, porque ela, além de tudo, além de terapeuta integrativa sistêmica, ela é nossa amiga. Exatamente. Com vocês, Fernanda Sky! Bem-vinda! Obrigada, meninas. Finalmente, né? Nossa. As amigas a gente deixa pro final. Pois não é? Eu só sentava ali e ficava assistindo. Gente, As amigas a gente deixa pro 49, Exatamente. 50. Tô me sentindo mais importante, porque a audiência tá maior. Exatamente, mas a gente pensa nisso, claro. Com certeza, né? quantos e quantos podcasts, gente, ela veio pra nos dar força, pra ajudar até às vezes em algumas edições e você tava ali atrás das câmeras. Mas, meu, hoje está aqui no seu belo trono pra gente fazer uma ótima conversa sobre saúde mental e terapia sistêmica. Então, bora falar sobre isso. Fê, eu chamo logo ela de Fê, viu, gente? Não vou ficar aqui. Senhora doutora Fernanda Sky, terapeuta sistêmica. Não, me chama de doutora engenheira, porque aqui eles não chamam de engenheira. Ainda tem isso, exatamente. É engenheira. Que nem entrou na bio dela. Já até mesmo. esquecemos essa parte. Fala um pouquinho do percurso, assim, como é que você veio parar aqui em Portugal? Nossa, é longa a história. Mas sabe quando você tá com a sua vida assim, toda certinha, e você fala, tá faltando alguma coisa? E aí foi aonde eu quis bagunçar a minha vida. Então, eu tinha minha casa própria, meu carro, minha vida, ganhava dinheiro, não gastava com absolutamente nada pra sair, nem nada. Mas eu ainda achava que tinha um vazio, alguma coisa que me faltava. E aí eu pensava, minha vida tá tão estável, por que eu vou inventar? Então, Portugal ou morar fora era o plano B. E aí, um belo dia, eu tinha saído do trabalho, tinha acontecido 1000 coisas e eu tinha a sessão de desenvolvimento pessoal. Eu entrei e falei, plano B virou A. E aí eu falei, então agora já era, eu vou fazer isso, pronto, acabou. Então, eu parei de olhar coisa no Brasil, parei de olhar vaga de emprego, tudo, e falei, vou para Portugal, porque eu já tinha tido essa ideia de fazer uma pós aqui, era só a minha desculpinha, né? Claro. Fazer a pós. E aí eu olhei tudo, então, assim, na decisão até eu vir para cá, foram uns 4 meses, acho, que Uau! eu saí do trabalho em janeiro, eu comprei a passagem em fevereiro, em abril eu tava aqui. Detalhe, Rápido. eu nunca morei aqui, eu nunca visitei Portugal, eu botei as coisas na mala e vim. E sozinha, Fê? Sozinha. Como é que você pensou em Portugal? Assim, por que Portugal? Então, eu sou italiana, então eu já tinha o passaporte. Para mim, várias coisas eram os valores, os pilares. Então, eu tava mexendo em muita coisa. Então, eu não queria mexer também na língua. Então, Pois. eu, assim, pensei, vou deixar um pouquinho de segurança. Então, eu já tava longe da minha família, que eu era mega apegada. Eu já tava, assim, inovando muito. Vindo sozinha. Sozinha, se para um lugar que eu não desafiando. tinha absolutamente nada. Começar tudo de novo. Então, eu falei, então, pelo menos eu vou para um lugar que eu falo a mesma língua. Mais ou menos, né? Porque às vezes eu não entendia muito bem no começo o que falava. Eu vou com essa segurança e depois, se eu decidir ir para outro lugar, então, tudo bem. Então, Portugal foi meio que minha zona de segurança para vir para a Europa.
Então, eu pensava que eu tinha que morar fora. Eu adoro os Estados Unidos, mas também não me via indo para os Estados Unidos como primeira opção. Então, Ok. foi essa decisão de Portugal. Entendi. Aí você veio com. Eu lembro, assim, vamos falar, né? Papo reto aqui, né? Eu conheci Fernanda quando ela tinha acabado de chegar, não tinha? Sim. Você sabe como a gente se conheceu, eu e Fernanda? Em algum samba? Não. Porque eu sei que Fê também gosta de samba, viagem. Que eu não, menina, conheci Foi num Fê- treino. Treino, porque nós somos fitness. Ah, muito que bem. Foi um treino de um amigo nosso, um amigo meu de infância, de Niterói, Roxo. E como é que você conheceu o Roxo? Eu tava saindo com uma pessoa que falou, vamos treinar com a gente? Eu falei, pois vamos. Aí eu cheguei lá. Tô com tempo. Tô com tempo. Aí cheguei lá, nesse treino, que ele tinha me levado, conheci o Roxo, que era um amigo da Lari, a Aline e etc. Aí acabou a paquera e eu continuei com as amigas. A Ai, gente que quicou massa. ele do grupo. Ficou. Detalhe que a gente já saiu do treino e foi beber, não foi? Sim. Cerveja. Ficamos bebendo cerveja. No caso do Sodré, bebe cerveja pra lá, bebe cerveja pra cá. Ficamos amigas. Tipo, muito amigas. E aí depois Desde a gente então. continuou saindo, indo pra praia, fazendo tudo juntas e ficou. E Que foi. massa. E ainda Pois- voltei com os treinos. Depois que o Roxo foi embora, eu falei, gente, vamos continuar treinando, que aí começou a época de pandemia e não sei o quê, a gente tá tudo enfurnado dentro de casa. E aí a gente se encontrava no parque com uma distância, máscara, não sei o quê, e a gente treinava. E a gente treinava. Que Ou seja, massa. teve uma origem fitness no nosso amizade. Fê, mas tu chegaste a trabalhar, não foi? Aqui em Portugal? Sim. Depois Eu dessa vim pra tua cá. chegada. Peguei, assim, rescisão, não sei o quê, vim com um bolo de dinheiro e falei, tá, eu vou pra Portugal e eu tenho 3, 4 meses de reserva financeira. Pra eu não fazer absolutamente nada. Ok. Então, nesse meio tempo, eu procurei trabalho. E até, assim, uma coisa que as pessoas pensam assim... Ai, mas eu não tô fazendo nada, então não posso me divertir. Então, esse era o meu sentimento. Quando eu tava procurando trabalho, às vezes eu não saía, eu não passeava, porque me dava uma culpa de... Como que eu tô aproveitando se eu tenho que procurar Pior trabalho? que é mesmo, isso é super comum. Só que eu passava, assim, 2 horas do meu dia no LinkedIn, o resto eu poderia aproveitar. E eu mudei isso na minha cabeça. Falei, daqui a pouco eu vou arranjar o trabalho, eu vou reclamar que eu não tenho tempo. Então, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu coloquei isso como uma força do pensamento e você se planejar e fazer as coisas acontecerem. Eu coloquei um limite. Então, até agosto, eu tinha que ter um trabalho. Ok. Então, comecei a procurar na minha área, tudo, mandar currículos para vários lugares. Cheguei a fazer uma entrevista ou outra, mas eu coloquei limite, agosto. Tudo bem, então, até esse limite, eu vou procurar coisas na minha área. Depois, se eu não encontrar, eu vou trabalhar de qualquer coisa, porque para mim também não tinha mal nisso. E aí, o meu limite, agosto, eu fui chamada para entrevista do banco. E assim, foi super rápido. Eu fiz a entrevista, sei lá, em 2 semanas. Eu já fiz com o RH, com quem ia ser meu chefe, com o diretor e passei. E aí, como é que foi vivenciar essa experiência no mercado corporativo aqui em Portugal? Estressante. Caos. Assim, eu achei uma diferença grande em relação ao Brasil, no seguinte ponto. No Brasil, pelo menos a minha percepção, pode ser de outras pessoas diferente, mas a minha percepção, no Brasil, se você estuda, se você tem anos de experiência, tudo isso conta. Então, o seu cargo conta. Então, se você trabalhou em tal lugar, que é uma referência, se você Isso. cursou tal faculdade, que é uma referência, tudo isso conta no currículo. Só que aí, quando eu entrei aqui, eu percebi que uma pessoa que tinha acabado de sair, não é nem do... É que no Brasil é dividido, né? Em 5 anos. Por exemplo, aqui seria 3 anos. É bacharel, sei lá. Nem chega a Sim. ser bacharel. É mestrado, Aqui é isso. licenciatura. Então, alguém que acabou de sair da faculdade, que não tem nada de experiência, ganhava a mesma coisa que eu. E no Brasil, isso não acontecia. No Brasil, eu ganhava muito. Então, teve isso também, essa mudança. No Brasil, eu Ok. ganhava muito, então... Parece que, assim, quando você entra no avião, você põe, assim... Li, concordo, baixar 2 níveis da minha classe social. Ah, pois. Porque eu vim pra cá e foi isso. Porque lá eu andava de carro, eu tinha todo o conforto do mundo. E pra cá eu vim sem carro, andando de transporte. Mas eu vim em busca de outra coisa, que não era isso. Então tava Exatamente. tudo bem. Tá tudo Exatamente. bem. E isso que você falou é legal, até para as pessoas que nunca trabalharam em Portugal e que ouvem variados posicionamentos sobre o país.
entenderem que, assim, de fato, independentemente da área de atuação, é importante ter isso na cabeça, né? De, cara, eu vou dar 2 passos atrás para depois alavancar. Sim. Porque ninguém te conhece, ninguém conhece sua faculdade, você não tem, assim, referência nenhuma aqui. Então, é normal que isso aconteça, né? Salvo alguns casos de transferência, né? Sim. Mas, normalmente, a pessoa dá uns passinhos atrás, né? Eu costumo dizer isso até para alguns clientes meus que às vezes vêm em busca de imóveis com algumas expectativas muito parecidas com as expectativas que a gente cria lá no Brasil. E eu disse assim, olha, infelizmente aqui vai ser diferente. Você talvez não vai encontrar imóveis pela mesma equivalência. E olha que eu não estou falando nem sobre a coisa da moeda, né? Eu estou falando mesmo sobre expectativa. Estrutura de prédio, de imóvel, jeito de ser, de É. morada, esse tipo de coisa. Muda muito. E às vezes a pessoa vem achando que como ela vendeu lá no Brasil um apartamento com condomínio fechado, com porteiro 24 horas, com piscina, com quadra, com área de lazer, com não sei o quê, o mesmo dinheiro ela vai trazer pra cá, transformar em euro e vai ter a mesma coisa aqui. Com quadra de lazer, com condomínio, com 24... E não é. Lá um apartamento de 500 mil já é ótimo. Chega aqui, é a entrada do seu apartamento. Exatamente. Exatamente. E são prioridades também na vida das pessoas, Sim. né? Os europeus Exatamente. priorizam outras coisas. Os brasileiros priorizam segurança, um conforto, justamente porque no Brasil, na maioria das cidades, não existe segurança para a pessoa sair e andar tranquilamente na rua. Então é preciso, né? Aquela cerca, é preciso um porteiro, é preciso toda essa estrutura para bancar esse estilo de vida. Já aqui em Portugal, a gente vive numa tranquilidade absurda, né? A gente sabe que, de fato, aumentou a criminalidade, né, em Portugal. Isso ninguém aqui tá dizendo que não existe roubo, não existe furto, claro que existe, mas é completamente diferente do Brasil. Sim. Até eu sinto uma falta de segurança quando eu vou no Brasil. Eu fico completamente atenta, olhando eu para também. todos os lados. E às vezes eu esqueço de estar com o telefone na mão, alguma coisa assim, que aqui eu saio na rua filmando assim o Exato. tempo todo e tava É tudo verdade. bem. E aí sempre vai. Fê, e como foi essa transição? Qual foi a virada de chave para sair daquela situação, vamos chamar assim, de conforto, porque tu estavas trabalhando, tinha um salário fixo, tinha o teu emprego, estava se dando bem sozinha e tal. Como é que... Eu sei que tinha o fator estresse, a correria e tal, mas qual foi a virada de chave? Você diz a transição de carreira ou vir para cá? Transição de carreira. Ah, tá. A transição de carreira, na verdade, veio com um empurrão do meu corpo. Ou você faz isso, ou eu vou parar literalmente. Então, no Brasil, eu já tinha tido uma crise de ansiedade em um trabalho, quando eu estava na consultoria. Ok. E eu não fazia a mínima ideia do que é... Puxa o microfone um pouquinho mais para perto. Começa Vai. de novo essa parte. No Brasil, eu Então, já tinha tido. No Brasil, eu já tinha tido a primeira crise de ansiedade quando eu trabalhava na consultoria, mas eu não fazia a menor ideia que aquilo era uma crise de ansiedade. Eu comecei a faltar o ar, só que eu tava gripada. Então, eu tava até falando com os meus pais, e meu pai falou, vai pro hospital, que você pode estar com pneumonia. Eu cheguei no hospital, eu fazia assim, ó, e eu não conseguia dizer pra pessoa da triagem o que eu tinha. Fiquei... E aí, a mulher olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dela, eu não conseguia dizer. Então, naquele dia, eu passei o dia inteiro no hospital. Eu não tava nem em São Paulo, eu tava em Minas Gerais, num projeto, morando num hotel, tipo, Sim. completamente fora da minha zona de conforto. Ok. E naquele dia, o médico primeiro me deu um remédio, mas ele não disse o que era, eu tomei. E aí, fiz exame de esteira, disso, daquilo, tal. E aí, no fim do dia, ele falou, eu te dei um ansiolítico. Eu, tá. Aí ele, tá, aqui é uma prescrição e aqui tem, do lado do hospital tem uma farmácia, já pode ir lá. Aí cheguei lá, aí a mulher perguntou tudo da minha vida, tá preenchendo. Eu falei, nossa, aqui é mais criterioso. Aí ela me botou uma caixinha assim com uma tarja preta. Que no Brasil, tarja preta é remédio super controlado e tal. Exato. Era um ansiolítico, tarja preta. Na minha cabeça, meu pai falava, quem toma tarja preta vai ficar refém disso pra sempre, não toma, não sei o quê, né? Dito e feito. Meu pai falou, você não vai tomar isso. Aí eu tava pirando, porque eu já não tava tendo férias, tá. Aí eu falei assim, vou tirar férias, não vou tomar esse remédio. Ou seja, eu só adiei o problema Entendi. pra frente. Então, isso foi a primeira crise no Brasil. E a segunda foi aqui? A segunda também foi lá, em outro emprego. Ok. Mas aí eu já sabia o que era. Então, eu tava numa reunião. Sabe quando você vai engolindo sapo? Até que foi assim, a gota d'água. Aí pras outras pessoas fala assim, pirou do nada, né?
Eu saí de uma reunião e fiquei assim, petrificada. Tipo, eu não conseguia me mexer e a lágrima só escorria assim, ó. E aí uma pessoa, um gerente que tá do outro lado, mandou, tá tudo bem? Eu peguei minhas coisas, fechei, saí, fui direto pro hospital, cheguei, tô com crise de ansiedade, pode pôr o remédio na veia? Não sei, já cheguei dizendo o que eu tava. Uau. E aí, de novo, teve questão no trabalho, eu tive que dizer que eu tava com crise de ansiedade, tá. E aí, aqui. Só para eu sintetizar isso que você falou, para quem tá ouvindo. Toda essa sua questão relacionada à ansiedade estava relacionada ao trabalho em si. Sim. Certo? Sim. O Naquele ambiente. momento era o Sempre um trabalho. ambiente de trabalho corporativo estressante, Sim. com as pessoas. Onde eu trabalhava várias horas, a minha vida era o trabalho, tudo que eu fazia era o trabalho, eu tava me doando mais do que era necessário. Aham. Então eu tava vivendo pro trabalho. Vivendo aquilo. Não é uma coisa de tipo assim, desde criança. Não. Você estava vivenciando um momento. Ok. Porque muita gente pode se identificar com Aliás, isso, né? uma coisa que eu tinha quando criança, e eu achava que era TikTok, sei lá o que que era. A minha perna, quando eu sentava, eu ficava assim, ó. Tem A alguém- perna. A minha perna ficava o tempo Mas agora o todo Gabriel assim. tá pleno ali atrás também, ó. Tá pleno. Vibe Hub. E isso, eu chacoalhava até a mesa de quem tava sentado do meu lado, de tanto que chacoalhava minha perna. Eu achava que era alguma coisa, tipo, mania. Depois que eu me tratei tudo, eu nunca mais tive esse negócio na perna. Aí eu percebi, era ansiedade desde então. Aí tá, pula aqui pra Portugal. Nesse mesmo dia que eu recebi a informação de que eu tinha passado pro trabalho, eu recebi a informação de que meu pai estava com câncer maligno e já muito avançado. Então, em agosto. Então, quando eu falo assim, mudei para Portugal e foi o pior ano da minha vida, é porque eu mudei para cá, me desestabilizei completamente emocionalmente por uma coisa que até então estava no meu controle. Aí, passado uns meses, eu descobri que meu pai tá com câncer maligno. Já tinha tido casos de câncer na minha família, 2. E que se recuperaram, também eram malignos, fizeram cirurgia, tá. E aí, soube disso do meu pai, entrei em choque, tinha acabado de entrar no trabalho. A minha aula na faculdade começava no mês seguinte, ou seja, eu não podia fazer grandes coisas. E aí, eu fiquei assim, meio paralisada. Aí eu cheguei um dia no meu trabalho e falei pro meu chefe, eu tô indo pro Brasil, se você quiser me demitir, me demite. Sei lá, fazia 2 semanas que eu tava no trabalho. Mentira, Aí eu falei, se você quiser me demitir, me demite. Eu tenho que ir pro Brasil, minha cabeça não tá aqui, eu não tô aqui, e é isso. Eu preciso, pelo menos, olhar pra cara do meu pai. Aí fui pro Brasil, meu pai ficou pé da vida. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, calma, meu trabalho tá seguro. Meu chefe falou, pode ir, porque eu contratei você, porque é você, e tá seguro o seu coisa. Aí eu fui, fiquei uma semana, voltei. Depois disso, eu tive síndrome do pânico. E aí eu vou falar as minhas reações com síndrome do pânico, porque alguém pode estar vendo, pode sentir a mesma coisa. Eu não conseguia fazer várias coisas. Eu não conseguia entrar no metrô, eu não conseguia estar na Zara, ou seja, gente passando todo lado, eu dava a mão para quem tava comigo e ficava assim, ó, parada. Eu tô reproduzindo como eu ficava. Eu sei, sim. Eu ficava parada e ficava assim, me tremendo, até parar um pouco e eu sair num lugar que viesse vento no meu rosto. O pânico é alguma coisa muito rápida, muito forte. E aí você tem que parar e respirar, porque é forte o negócio. Então, Entendi. eu tive que dizer no meu trabalho que eu tinha que trocar o horário, ou ir muito cedo, ou ir mais tarde, para eu não pegar o metrô lotado. Mas eu acordava bem mais cedo e eu ficava assim, mas e se eu não for? Mas e se eu falar que eu tô com isso? Mas e se... Então, na minha cabeça, fazia vários cenários. Isso mostrou no filme do Divertidamente, como é a ansiedade e essas coisas. São vários cenários hipotéticos que às vezes nem vai acontecer, só que você entra em choque. E aí eu fiquei com isso porque eu tinha medo realmente do meu pai morrer. Entendi. O medo que eu não tinha tido nos outros que tiveram na minha família. Era muito forte em relação ao meu pai. E aí, isso foi em agosto. Aí, De que ano foi isso? Agosto de 2019. Ok. Que foi o mesmo que eu mudei pra cá. Eita, tava bem pertinho de estourar a pandemia. Sim, Faltava aí vai alguns piorando, meses. né? E aí, ok, aí acelera o processo. No Natal, meu pai faleceu. Então, eu tinha viagem marcada pro Brasil. Eu antecipei, porque eu senti que eu deveria antecipar.
disse pode perguntar pros médicos se eu tenho que ir mesmo. Minha mãe disse, não, tá tudo tranquilo. Eu falei, pode perguntar pro médico? O médico falou, pode vir. Então, eu passei 10 dias internadas com meu pai, dormindo numa cadeira. Então, assim, se por um momento eu duvidei de Deus, depois eu entendi que foi Deus mesmo que me deixou ficar ali, porque eu tenho N problemas nas costas e eu dormi numa cadeira 10 dias. Então, se eu conseguir aquilo, eu tava conseguindo por algum outro motivo. E aí eu passei 10 dias com meu pai. A minha relação com meu pai tava ótima, porque antes de vir pra cá, eu já tinha dado uma discutida de relação, de tudo que eu tinha passado na minha vida. Então, eu tava muito tranquila. Eu tava ali só vivenciando aquilo com meu pai. Mas o medo, tipo, será que agora? Será que agora? Entendi. Isso foi muito intenso. Então, depois que meu pai faleceu, que foi no Natal, foi dia 24, isso. 24 de manhã. Depois que meu pai faleceu, aí eu fiquei um tempo, assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Aí eu voltei em janeiro pra cá. Aí meu mundo desabou. Aí veio depressão, veio ansiedade, porque aí eu não precisava ser mais forte pra ninguém, era eu e eu. Nossa. E aí eu desabei. E aí começou, tá bom, vamos recuperar, não sei o que e tal. Pandemia. Pois, isso era janeiro de 2020. E aí a minha mãe tinha vindo pra cá pra me ajudar num processo do que eu ia fazer aqui. E eu tive que mandar minha mãe embora, porque estourou a pandemia. Tipo, no dia que ela chegou, decretou pandemia aqui. Eu já tinha feito estoque de frango, de tudo. E aí, pronto, acelerando. Então, eu tive depressão, ansiedade, já tinha síndrome do pânico. E eu não tava tomando remédio algum. Aí... E ainda morando sozinha, né, Fê? E morando sozinha. E ainda na pandemia, eu dividi a casa com o irmão, que me adotaram, assim, aqui, quando sim. eu cheguei. E aí, na pandemia, ele foi ficar com a mãe dele. Ou seja, eu fiquei sozinha no apartamento. A primeira pessoa que eu vi foi o Thiago. Eu lembro. Que foi levar o bolo do aniversário da Lari. Eu olhei assim pra cara dele. Eu comprei um bolinho pra cada amigo. Eu mandei entregar. Que o teu aniversário é fevereiro, pra né? cantar, abril. Abril. Pra cantar online. Que legal. E aí eu, tipo assim, assustada. E eu já tinha vindo de uma morte. O meu medo de morte tava, assim, altíssimo. Aí, ok. Tava no trabalho, não tava muito feliz. Eu tava meio um vegetal. Porque depois... Eu tava meio vegetal. Eu comecei a tomar remédio. Porque eu falei, chega, eu vou num psiquiatra e eu vou começar a tomar remédio. E ele me deu um remédio que eu apagava, eu não conseguia acordar. E eu voltei lá e falei, olha, tá muito forte. E aí ele me dividiu. Os remédios, eu tomava 2, que eu coloquei felicidade no meu iPhone como o negócio, o lembrete de medicamento. E eu tomava 2 antidepressivos e um ansiolítico. Isso aí pra eu viver. E aí, sim, eu era realmente uma planta fazendo fotossíntese, porque eu não tinha nem sentimento bom e nem ruim. Eu era assim, Tava tipo... apática. Sim, neutra. E aí era horrível também. E aí comecei a olhar outras coisas pra fazer terapia. Então, eu comecei a fazer a terapia nesse momento. E aí teve uma questão toda no meu trabalho, que me trocaram de área. Então, eu fui pra uma área que eu odiava. Se antes era 10% do que representava a minha atividade, eu fui pra auditoria do banco. Aí era assim, terrível. Eu já ia assim pro trabalho, ai meu Deus, e se hoje eu não for? Então a Fazendinha era meu momento de descompressão. Fazendinha, porque Fazendinha, gente, pra quem nunca ouviu falar, é uma parte que tem quase em frente ao Centro Comercial Colombo, que é uma espécie de uma quinta, uma hortinha que tem lá com uns plantaçõezinhas de alface, por incrível que pareça. É uma zona verde que traz uma certa paz mental pra quando a gente passa lá. Aí eu passava ali e ia... Porque eu acordava e falava, e se eu não for hoje? Mas e se eu falar que deu alguma coisa? Então, eu já tava assim... Isso já era o teu... Já tava num nível absurdo de ansiedade, de depressão. E eu acordei... depois começou um rodízio, né? Você só ia 2 dias pro escritório, ficava 3 em casa. No dia anterior de eu ir pro escritório, eu já começava a ficar muito irritada. No dia de ir pro escritório, eu começava a ter uma tremedeira. Eu chegava a acordar o Marcos de tanta tremedeira. E aí eu falava pra ele, você pode me abraçar? Porque isso me acalmava. Tem pessoas que têm ansiedade, se você abraçar, ela vai ficar muito mais ansiosa. Mas eu tremia, que parecia que eu tava tendo um ataque mesmo. Meu Deus. E aí eu pensei assim, quer saber? Não dá. Aí eu fiz aqueles exames de rotina no trabalho e apareceu lá o eletrocardiograma, sei lá como chama aquilo. Sim.
apareceu anormal. Eu falei, anormal? Sempre fui tão saudável. O que aconteceu? Aí a médica do negócio do trabalho falou, acho que é melhor você refazer. Eu falei, que gracinha. Pronto. Saí dali, fui pro Hospital da Luz. Refiz. Deu certo. Aí eu, ué. No trabalho, deu anormal e aqui tá. Depois de um tempo, eu comecei a ter muita tontura. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Aí, na minha cabeça, minha mente tinha labirintite, deve ser isso, né? Mas chegou num nível de tontura de que eu tinha que segurar porque o negócio rodava. Apagou a minha visão. Eu fiquei com o olho aberto, enxergando preto. Aí eu falei, não dá mais. Peguei todos os meus exames e eu lembrei que uma pessoa do meu trabalho tinha escrito assim, após tantos meses afastado, volto, mas não a 100% da minha crise de burnout. Eu, o que é burnout? Aí eu fui pesquisar. Todos os sintomas que eu tinha tido, só que de forma espaçada, era o burnout. Aí cheguei no meu centro de saúde, tá aqui todos os meus exames, eu já não consigo mais ir pro trabalho, eu tô ansiosa, eu tô isso, tô aquilo, tô aquilo. E a mulher falou, você tá com isso mesmo. Toma ali aqui, uma baixa. Eu saí do centro de saúde, que parecia, sabe, cena de filme, que passarinhos cantam, o sol fica radiante. Eu vi até a música do Coldplay agora, aquela música. I used to rule. Não, eu saí assim, ó, o vento batia no cabelo. Eu, gente, é isso que eu preciso? E aí, fiquei com tudo isso. E aí, quando chegava perto de acabar a baixa, começava a sentir de novo o negócio. E eu tinha sido instruída a fazer reiki pra mim. Instruída por uma pessoa dizendo assim, você absorve muita energia dos outros, faça reiki pra você, porque isso vai te ajudar na sua energia, pra você se bloquear, pra você se sentir bem. Só que o reiki tem uns preceitos. E se eu não consigo seguir aqueles preceitos, eu não consigo fazer a formação. Somente hoje eu não me irrito, somente hoje eu não me preocupo, somente eu sou grata, somente hoje eu sou grata, somente hoje eu sou amável com todas as pessoas e trabalho com afinco e honestidade. Eu não conseguia fazer nenhuma. Entendi. E como é que eu ia Queria mandar todo mundo pra puta que pariu. Sim, todos os dias. Todos os dias. Eu ia sorrir no trabalho. O reiki é tipo, sabe quando o drogado tá na clínica da reabilitação? Que diz assim, eu não vou usar droga somente por hoje. Somente por hoje. É uma técnica, porque né? Todo dia e no reiki hoje. Exato. Aí no reiki tem que ser assim. Eu não podia me irritar, não podia me preocupar. Eu tinha que ser grata. Menina, nessa minha profissão eu não podia fazer esse reiki nunca. Então não dava. Pois Aí, quando eu tive essa baixa, eu falei, pronto, agora eu vou fazer isso. Então, como foi a transição? Primeiro eu comecei a fazer... Olha, eu falei muito para uma pergunta. Voltei na resposta da pergunta. Não, porque a gente não precisa fazer pergunta, gente. Ela já desenvolve. Maravilhoso. Exatamente, isso é ótimo. Então, tudo isso que eu passei, em nenhum momento eu tratei a fundo aquilo. Então, eu só fui tapeando, jogando pra frente. O remédio, Tomando remedinho. O remédio, ele só vai mascarando aquilo que tá muito profundo. E aí, eu comecei a fazer o reiki. Aí eu pensava, sabe quando eu tava fazendo a formação? Mas era alguém que te aplicava, não era, Fê? Ou não? Não, eu fiz a formação pra eu me auto-aplicar. Então, os dois primeiros, o Reiki 1 e 2, é pra me auto-aplicar. E eu falei, então eu vou fazer esses pra, pelo menos, eu começar a me aplicar e sentir melhor. Aí eu comecei sabe quando você fala assim, nossa, isso aqui podia ajudar tal pessoa que eu conheço. Isso aqui podia ajudar tal pessoa. Aí eu falei, nossa, isso é legal. Tá. Aí eu fiz só pra mim. Aí a pessoa que me dava a formação, ela falou, por que você parou? Pode continuar. Você vai fazer pra atender outras pessoas. Gente, será que é alguma coisa... É um chamado? É um chamado, tô predestinada a isso. Missão, missão. Aí eu fui com baixa no trabalho. Falei, não sei o que eu vou fazer. Aí eu voltei na minha médica de família e ela falou assim... Parece assim, todos foram enviados pra isso, Sim. né? Cheguei na médica de família, ela falou assim, então, você não vai voltar mais pra aquele trabalho, o que você vai fazer agora? Eu, doutora, tipo, aí eu... Tudo você queria ouvir, né? Tudo que eu queria ouvir. Mesmo. A médica, até a médica. Até a médica. Aí eu, eu já sei o que eu posso fazer. Aí eu voltei no psiquiatra. Aí ele falou assim, por que você já não pede demissão de baixa? Aí eu, doutor? Então, meus médicos meio que já estavam, sabe, dando luz, assim...
E Olha, começa a quebrar essas crenças que às vezes a gente tem de assim, mas não vou pedir demissão, né? Vou perder minha estabilidade, né? Não, Pois já tava essa era a totalmente próxima instável. pergunta, Fê. Rolou isso na tua cabeça, essa dúvida? Já não era a primeira vez que eu pedia demissão. Então, e quando outras pessoas falavam, o que você tá fazendo, não sei o quê. Aí eu, gente, vocês preferem que eu peça demissão ou que eu fique numa cama de hospital? Assim, tem essas duas Entendi. opções. Porque se eu voltar pro meu trabalho, eu vou ficar muito pior. Então, falei, então já sei. Aí eu fui perguntar para outras pessoas o que eu podia fazer além do reiki. E aí foi do reiki, comecei a me aplicar. Então, tudo que eu fiz até hoje, primeiro eu tinha que fazer a lição de casa de me aplicar. E eu vi Entendi. assim, meu Deus, isso traz um benefício enorme na minha vida. Aí eu fiz o próximo, que é o EFT, que é a liberação de emoções. Eu fiz uma lista dos meus traumas, e comecei a aplicar em mim. Eu falei, gente, isso parece até milagre. Depois eu comecei a aplicar com pessoas que eu conhecia. Aí eu falei, isso funciona muito. E aí eu falei assim, quer saber? Acabou. E se eu tinha alguma restrição, assim, o que o povo vai falar? Eu não tô nem aí pro que o povo vai falar. Porque se eu já não tava nem aí, porque minha família tava falando sobre Exato. isso, quanto mais outras pessoas. Mas eu não fui sempre essa. Então eu já fui Entendi. a pessoa introspectiva, insegura. Jamais estaria falando na frente de uma câmera. Então, até bom, porque as pessoas que têm isso, pode saber assim, você não precisa ser pra sempre desse jeito, você Exato. pode mudar. E muda mesmo, porque eu tava até conversando com a Lê, a massa. nossa amiga, uma amiga que a gente tem em comum, tá lá em casa, né? Ela falou, e a Fernanda como tá? Cara, a Fernanda tá... Aí eu comecei a falar de você. Aí o que eu falei pra ela ontem, eu falei assim, cara, a Fernanda tá, eu acho que no melhor momento da Fernanda que eu conheci, desde 2019. Ela tá bem, ela tá mais bonita, ela tá mais magra, ela tá mais feliz, ela tá trabalhando com uma coisa, sabe? Que você vê que ela tá, porra, Curtindo, num momento gostando. muito bom. Assim, eu não vejo nenhum esforço de eu acordar e trabalhar. Principalmente porque eu me conecto com clientes que têm tudo a ver, assim, comigo. Clientes que, às vezes, não têm uma energia que bate com a minha, a pessoa faz uma sessão e não volta. E tá tudo bem. A pessoa pode seguir a vida dela, tá tudo bem. Entendi. Então, é uma coisa assim que eu acordo e falo, nossa, hoje eu tenho 4 atendimentos e vai ser muito legal, é tal pessoa. E eu assim, gente, E quando? até amadurecimento, né? Porque eu Não falo é? até que eu conheci Fernando em 2019. Tipo, de lá pra cá, claro, todo mundo amadurece, né? Eu também amadureci, a Thalita também, mas, tipo, em você eu vi muito isso. Tipo, amadurecimento. Porque quando a gente se conheceu, ainda tinha aquelas coisas, menino tal, fez aquilo tal, Fernanda a figura. Não, sabe? minha vida, assim, transformou completamente. Que eu fui outro dia pra academia e tava ouvindo uma música. Sabe aquelas músicas que você lembra da época caótica? Sei. Que você era doideira? Aí eu falei, gente, eu sou completamente diferente. Se a Fernanda Como é que de antigamente falasse, você vai ser super tranquila, você vai ser centrada. Às vezes você vai falar que você não quer sair de Eu casa. fiquei um ano sem ver Fernanda, eu acho. Porque quando eu ia passear no centro de tarde, almoçar, fazendo não sei o quê, ela tava dormindo, porque na noite anterior ela tinha virado, bebendo shot. É. E aí ela só chegava no centro, tipo, anoitecendo ou de noite, quando eu já tava praticamente voltando pra casa, a gente nunca se esbarrava, era outro estilo de vida, Era. né? Eu Que era, tipo, a louco. coroa que vivia a vida que eu, E né, a do dia a jovem. dia. E a jovem. Não, eu vivi uma juventude que eu nem sei de onde eu tirei. Sério? Eu já não tinha idade pra isso. Virando noite, indo em Rock in Rio, do Rock in Rio pro samba, do não sei o que. Eu, Fê, gente... eu vou. A próxima pergunta, eu já sei praticamente a resposta, porque eu sou um caso vivo disso. Tem algum ponto de conexão entre o que tu aprendeste lá no mundo corporativo e o que você faz hoje como terapeuta? Há muitos. Justamente aquele de... Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que equilibrar 1000 pratinhos. Isso é muito eu. Porque eu sei que enquanto eu tava tentando dar conta de tudo e sendo muito útil pras pessoas, porque às vezes a gente é útil pra pessoa, não é porque ela gosta da gente, não. A hora que tira essa utilidade financeira, emocional, não sei o quê, a pessoa não tá nem aí pra você. Então, eu fui muito essa pessoa em vários âmbitos da minha vida. E aí eu sei quando a pessoa fala assim, não, mas não dá tempo, não sei o quê. Ah, dá. Vem aqui que dá tempo, sim. Você não precisa ficar cuidando de todo mundo, não. E às vezes eu falo coisas que a pessoa até sabe, mas ela resiste. E assim, no fim do dia, ou você segue o que eu tô falando, ou não segue. É uma escolha sua. Exato. E eu sinto que também muitos conhecimentos que tu tiveste nessa coisa dos projetos, dos processos, jornadas de cliente, tudo isso acaba te ajudando a
dar toques, orientações, Sim. dicas e até consultoria mesmo a algumas pessoas que precisam desse teu conhecimento no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo, né? Que todo mundo sabe que é o meu caso. Quer dizer, quantas e quantas vezes a Fê já me ajudou, não só na parte da terapia, do tipo, relaxa, Thalita. Tá ok? Tá tudo bem, tu não precisa dar conta de tudo, tira a capa da Mulher Maravilha. Pronto. Além disso, também no... Ok, Thalita, então bora aqui desenhar a jornada do teu cliente. Teu cliente vai pra cá, o que é que ele faz aqui? Onde é que tu é essencial nesse processo todo? Sabe? Então, ela trouxe pontos pro meu Negócio. dia a dia profissional, pro meu negócio, que me ajudou a conseguir obedecer o que ela me falava na terapia. É porque você trazia pontos assim, meu negócio não dá pra fazer isso por tal coisa. Isso. Eu não consigo cumprir o que você tá me falando por causa... Eu falei, então vamos lá olhar seu negócio. Já que tá tão assim tão caótico. massa, E eu Foi muito virei legal. essa chavinha assim, porque esse conhecimento eu não perdi. Então, Pois é, esse isso é conhecimento massa. é meu. Então, eu até faço isso por hobby, para exercitar minha inteligência, para não perder. Então, eu fiz isso com você, eu fiz isso com a Ana, que são ramos completamente diferentes. Um é imobiliário, outro é advogada. Não tem nada a ver uma Isso. coisa com a outra. Mas o raciocínio e tudo que eu aprendi, eu não joguei fora. Então, isso é Exato. legal falar, até para quem às vezes emigra, né, vai para um país novo e muitas vezes tem que recomeçar numa área diferente. É pensar no seguinte, cara, quais são as suas habilidades, o que você tem de experiência na sua jornada profissional, seja em empresa, seja no comércio, seja com vendas, qualquer coisa. Unir tudo isso e começar a pensar em possibilidades de aplicar isso nos trabalhos, porque a partir daí você vai criar um diferencial competitivo e muitas vezes ou voltar para tua área ou até mesmo ingressar numa Ingressar outra em área outra. melhor. Eu né? dizia pra você, a Lari falava, amiga, empreende. Eu falei, empreender não, você tá louca. Eu sou CLT, adoro ter o meu horário de trabalho, eu vou e volto. Ontem, eu tava agradecendo por eu estar 2h30 da tarde indo pra academia no sol. Assim, é outra coisa. a Mas é bem flexibilidade. desafiador. Então, Exato. isso aí de Como florear tudo o na vida. empreendimento... Exato. O O empreendedorismo. empreendedorismo é assim, balela, porque é difícil. Tem um momento que você fala assim, eu não vou fazer isso, deixa, chega. Eu tava muito louca fazendo isso. É mesmo. É, É muito porque no início, desafiador. né, as pessoas não falam, mas no início, cara, muitas vezes você sai até no prejuízo. Você Sim. investe tempo. Por Exato. exemplo, vamos citar aqui o podcast que a gente tá gravando agora. Cara, eu saí e deixei minha bebê de 4 meses, tipo, tenho coisas pra fazer da agência, uma correria danada. O podcast, tudo bem, a gente já tivemos patrocínios, mas a gente não vive desse podcast. Exato. Entendeu? Eu deixei de atender clientes. Exato. Eu paguei pra minha secretária e não sei pra onde, pra vir pra uma avaliação, pra não sei o quê. Porque a gente investe o nosso tempo num projeto que a gente acredita que de alguma maneira vai agregar em alguma outra coisa na nossa Exato. vida e, consequentemente, trazer dinheiro, sim. Não diretamente através do programa, mas Exato. pelas pessoas que a gente conversa, pelo posicionamento que a gente tem na internet, que vai gerar Exato. frutos pro nosso negócio. Isso faz conexão com outras pessoas, outros Isso. negócios. Isso abre Exatamente. pontes, Às vezes não né? é direto, mas é indireto. Indireto. É essa E visão quem que a gente empreende tem que ter. ter esse tipo Total. de visão. Isso que a Senão- Lari falou de, quando você vem pra cá e tem que ter nova visão de sobre tudo. Eu tenho uma cliente que tá bem nessa fase, que ela mudou pra cá e ela tá se redescobrindo. Eu falei pra ela, faz uma lista. O que eu sou boa? Ou o que eu não sou boa agora, mas que eu gostaria de desenvolver? E às vezes é assim, começa a se abrir pra outras coisas. Porque aonde na minha vida... que eu tava lá na carteira de engenharia, eu ia pensar que eu ia me tornar terapeuta. Então, uma coisa não tem absolutamente Realmente, nada. engenheiro terapeuta sistêmico. Nada a ver com a outra. É mesmo. Então, eu era muito boa em dar conselho para as pessoas, eu era muito boa em ouvir as pessoas, em ser empática com as pessoas. Então, por que não? Então, veja que às vezes uma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio ou o que você fazia, mesmo. você tem a E a gente tem possibilidade. exemplo aqui também, por exemplo, Thalita era concurso público, né, no Concurso Brasil. público. Hoje trabalha totalmente de forma independente da empresa dela, comunicadora, fala com todo mundo, desenvolve a rede É social mesmo. dela, não tem nada a ver. Gente, minha pós-graduação foi logística. Logística! Tem noção? Cálculo, tipo, nada a ver, sabe? Trabalhava com coisas operacionais de navio, nada a ver. Aí eu fui me descobrir, né, na comunicação, nas redes sociais e com marketing depois. Então, acho que todo mundo, a gente vai amadurecendo e vai detectando ali novas habilidades, às vezes nem tão novas, mas que a gente nem sabia que tinha, né?
É muito Isso massa. que é legal. Quando você falava sobre turismo, eu falava, amiga, mostra sua vida, eu não quero ver. Eu não quero saber da igreja tal. Mostra sua vida. Eu falei, mas ninguém quer saber da minha Falei, vida. eu quero. Isso. E vai, amiga. Qual é? Então, o nosso roteiro é ótimo, porque a gente não A gente, segue. a gente Tem é roteiro? hoje. Tem, não seguimos. O roteiro a gente tem. A gente só não segue. Eu ia perguntar sobre Portugal na sua jornada, mas isso também a gente já falou. falou. Vamos Assim, pra página 2. como é que funciona, pra ela falar também como funciona o trabalho dela hoje, que ela falou uma fala, pincelada, Fê. mas em termos práticos, como é que funciona o seu trabalho hoje? Quem você pode ajudar? Hoje eu atendo 100% online. E isso foi uma premissa que eu queria, assim, desde sempre. Porque teve questões na minha vida que eu perdi momentos muito importantes da minha família. Então, quando eu comecei, eu falei 100% online. E as técnicas todas que eu aplico são 100% online. Ou seja, não tem prejuízo nenhum de energia, de nem nada. A pessoa pode fazer no conforto da casa dela. Isso já ajuda muita gente, porque eu posso atender... É mesmo. Eu atendo pessoas do Brasil, eu atendo pessoas da Suíça, de Portugal, de outros países. E aí, cada um tá num fuso, num país, a pessoa só senta na frente do computador dela e faz a sessão. Então, isso já tem um pouco de logística de... Eu não tenho que me deslocar, ir até um lugar. Exato. Ou seja, eu ia me limitar só a Portugal, só a Lisboa. Porque ninguém vai viajar para fazer uma sessão. Então, essa já é a primeira questão que diferencia do... Eu não tenho que ir até um lugar. Muitas pessoas têm a barreira de fazer a terapia. Então, a pessoa já estando no conforto da casa dela, já é um outro desconforto que ela está evitando de ir até um lugar. verdade. Que às vezes ela pode até se bloquear e falar, nem vou. Exato. Sobre as terapias em si. Eu trabalho com várias técnicas e às vezes eu nem explico para a pessoa a técnica, porque ela não quer saber a técnica que eu vou usar. Ela quer Exato. saber assim, qual vai ser a transformação na minha vida. Então eu trato pessoas com ansiedade, com depressão, que passaram por aborto, abuso, questões de insegurança, que passaram pela mesma coisa que eu, burnout, ou tô numa transição de carreira. Independente do que a pessoa tenha, eu trato. Então, Entendi. a gente senta, conversa a nossa primeira sessão e eu vejo exatamente o que a pessoa precisa naquele momento. Às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento semanal, que eu faço com vários clientes. Mas na primeira eu vou ver, assim, o que tá mais forte. Então, não é assim, eu vou chegar e fazer uma constelação para a pessoa. Ou seja, ela já tá num problema muito profundo, eu vou fazer a constelação para que ela veja melhor? Não, então, primeiro eu vou liberar as emoções associadas daquilo e depois a gente vai para outro assunto. Então, Ok. as pessoas me procuram, tô com problema de relacionamento, tô com problema com relação com os meus pais, tô com problema de várias coisas, meu filho adolescente, calma. O que tá mais forte agora? O que tá mais latente nesse momento? O que te incomoda mais? E então, às vezes a pessoa vem com um problema e a gente descobre que é outro. Que é outro, ainda tem Então, isso. um A cliente- própria pessoa nem sabe direito, Não. né, Fê? Tu tem que estar orientando, dando esse direcionamento para detectar. Tem um cliente que ele veio me procurar porque ele tava com dor no joelho. E ele falou, eu queria fazer reiki, já fiz antes, tal, acho ótimo. Aí, na primeira conversa que eu tive com ele, eu descobri que não tinha nada a ver com o reiki. Que aquilo, o reiki, o joelho em si, mágoa, ressentimento. Eu falei, você tem mágoa, ressentimento de alguém, não sei o quê? Aí ele começou a falar. Eu falei, constelação. Coluna. Coluna. Tu lembra uma das primeiras sessões de reiki que tu fizeste em mim? Sim, eu coluna. travada. Porque várias partes bem do- rápido. do corpo- É uma das coisas que também me fez te procurar. Sim. Eu disse assim, cara, eu tô aqui travada, eu não posso dirigir para ir até um osteopata nem nada. Eu vou procurar a Fernanda pelo menos para me aliviar. Travada sem poder dirigir, Lara, imagina. Agora que eu lembrei que foi assim que vocês foi começaram. foi né, assim, com a Tem, o coluna. problema é que a pessoa, às vezes, vai pra fazer uma fisioterapia, alguma coisa, só que a causa daquilo é emocional. Então, Pois você é. vai lá, vai te destravar, e aí você vai sentir de novo. E eu diria que hoje em dia, grande percentual das pessoas é isso mesmo. A pessoa acha que é algo Quando- físico é. e não é emocional. Doida, é o corpo gritando, No menina. Cox. Thiago uma vez tinha uma dor no Cox, cara, que ele levava almofadinha pro trabalho no Brasil pra sentar, porque o Cox... Expondo. Eu falo do Thiago. Não, mas aí ele vários achava que era da outros, moto. é. Não sei se era só da moto. Não, Cox? às vezes pode ser outras coisas. É claro que existem as coisas físicas, Sim. né? Claro. Mas tem muitas doenças e outros tipos de sintoma do tipo roer unha, coisar cabelo. Ela se entregando. olha eu me entregando. Gente, Escrever no ar. Eu escrevo no ar. a outra.
toma com a Eu sua sou assim, doideira. topa tudo Portugal, eu fico assim, topa. Gente, mas é sério, procurem aí, tem até no Instagram. Uma das primeiras vezes que eu procurei a Fê, eu tava num nível de ansiedade, no meu estado mental tão crítico. Eu só não vou chamar burnout porque talvez eu não tenha pensado em reunir todos os sintomas. Mas eu tava num nível de ansiedade. Ansiedade mesmo. Você tava com crise de ansiedade. Exatamente, uma crise de ansiedade tão horrível que eu não conseguia estar de frente para um problema, Lari, e pensar, ok, o que é que eu vou fazer para resolver isso? Qual é o pior que isso pode acontecer? Ai, como ela tá treinada. Olha, gente, toda terapeutizada. Você perde a clareza, né? Aí eu completamente parecia uma louca que eu não enxergava. E qualquer problema que acontecia, o que é super comum na minha profissão, principalmente relacionadas aos bancos, aos créditos, aos financiamentos, aos clientes, que cada um tem os seus problemas. Qualquer coisa que acontecia, eu descontava e começava a arrancar as unhas. E quando eu não conseguia com a mão naquela coisa, ia pro dente. E eu ia. Tudo bem que de vez em quando eu ainda tenho assim umas escorregadas. Mas pronto, chegou um ponto que eu olhei e disse assim, não, isso não sou eu. Aí eu mandei uma foto pra Fê e disse assim, amiga, eu preciso de ti. Aí eu mandei. Isso Cara, aí. e a partir daí eu digo, eu não posso mais me descuidar da minha saúde mental. Porque sem essa saúde mental, eu não vou ter a saúde física. E aí, o que vai adiantar? E aí, quando ela postou, as pessoas me procuraram e falaram, eu quero fazer o que a Thalita fez. Eu falei, gente, não é assim. Você quer fazer o que ela fez? É o que é bom pra você. Ainda tem isso. O poder da influência. Mas olha só isso que você tá falando, e que é até Mas isso um é muito alerta sério. pra necessidade da terapia para as pessoas, e me incluindo em alguns momentos da minha vida. Que muitas vezes, por exemplo, Thalita tava do meu lado durante vários momentos, mas eu não reparava, porque eu estou com a minha vida corrida, eu tenho os meus problemas e ela nunca falou comigo sobre isso e a vida vai passando. Então, muitas vezes, por mais que a gente tenha amigos e familiares e tal que vão nos apoiar se a gente se abrir, às vezes a gente não tá na vibe de se abrir, a gente precisa, de repente, de um profissional. E não é a sua responsabilidade fazer algo por ela. Isso! Gente, quantas vezes eu vim... Nunca disse isso pra ninguém, mas quantas vezes eu vim gravar podcast com as unhas postiças coladas que eu comprava na Primor. Porque tava num estado tão deplorável que eu passava lá na Primor de putz, grila, amanhã tem podcast, eu não posso gravar com esse jeito. Passava na Primor, comprava umas unhas de plástico, colava aqui só pra vir gravar. E aí, no seu caso, a gente fez uma desprogramação. Então, Foi. de várias coisas que eu faço, saber o que a pessoa precisa. Então, no caso da Thalita, a desprogramação é como se você fizesse um reset na mente. Então, todos os neurônios dela estão programados para aquilo. Aí eu vou lá e desprogramo. O desprogramar, ela faz um áudio específico para ela sobre roer unha, Exato. sobre ansiedade, sobre tudo que ela estava tentando equilibrar pratinho, ser a Mulher Maravilha, etc. Específico para isso, para que ela pudesse tratar. Então, ela fez o tratamento na sessão, mas ela podia fazer nos dias seguidos aquilo, para quanto mais ela ouvisse, mais voltava. Então, imagina que você tem um padrão de comportamento, você pensa sempre dessa maneira. Eu vou lá e desprogramo, programa de uma maneira saudável. Então, você está programada de maneira saudável. Você volta a pensar daquela maneira, tem que desprogramar novamente. Exato. Então, quanto mais a pessoa ouve, mais aquilo se torna o normal dela. Porque não adianta nada. Você vem na sessão, faz, e depois você volta a ter a mesma atitude de antes. Volta. Aí não é culpa minha, é culpa que você não quer fazer aquilo. É igual o nutricionista comendo McDonald's. E cada pessoa tem o seu... A Fê diz uma frase muito interessante. É porque o banco de dados. A Fê diz muito isso. Porque às vezes eu até... Por exemplo, eu e a minha irmã... Às vezes eu digo, Fê, eu tenho uma irmã gêmea. Nós somos idênticas, nós viemos da mesma família. Por que algumas coisas eu recepciono de um jeito e outras coisas ela de outro? Aí a Fê, porque cada um tem uma base de dados. Eu posso explicar isso. Que às vezes a pessoa fala assim, controla a emoção, não chora. Não é assim. Principalmente, eu fiz um curso de neurociência recentemente. E aí falava assim, você não controla a emoção, você aprende a gerir a sua emoção. Então, começa assim, você tem a base de dados. Tudo que você já passou na sua vida, que você teve medo, tristeza, raiva, tal. Isso vai ser sua base de dados, que vai ser gatilho para emoção. Exato. Então, você tem essa base de dados. Mesmo que você venha da mesma família, às vezes a criação é diferente. Às vezes, um teve mais atenção que o outro. As experiências. A fase dos pais é diferente. A fase que os pais têm mais dinheiro, menos dinheiro. Ok, pronto, essa é a sua base de dados. Aí você não vai deixar de sentir raiva, tristeza, e nem deve, alegria. Né? Não. E nem deve. E aí, quando você sentir,
tanto bom quanto a coisa ruim, para e respira 3 vezes, mas bem profundamente. Porque quando a gente tá ansioso, fica assim... Então, o profundamente é... Se você fizer isso 3 vezes, você já volta pro seu centro, você já se acalma. E aí você pode ter uma ação destrutiva ou construtiva. Destrutiva. Você vai buscar tudo que você teve medo. Você vai falar, eu sou ruim mesmo. Só acontece isso porque eu sou ruim. Que vai isso, acreditar no que os outros falam sobre Exatamente. você. Né? E aí, uma coisa que era deste tamanho, fica deste tamanho. Porque você fez uma ação destrutiva. Você voltou lá em tudo que você sentiu daquela maneira. Agora, uma ação construtiva. Tá bom, eu sei que nesse momento isso aconteceu, mas isso não reflete a minha vida como um todo. Eu escolho respirar e saber o que eu vou fazer daqui pra frente. Pronto, você parou, racionalizou, entendeu. Vou gerir as minhas emoções dessa maneira. E não é eu sou ansiosa, é eu estou ansiosa, né? Exatamente. Não fui a minha vida inteira ansiosa, eu estou, é um momento, é uma fase. Vamos gerenciar isso. Assim como eu tive a fase em que eu tive que tomar o remédio, eu não tomo mais remédio há muito tempo. Então, eu entendi que aquilo era uma fase em que eu estava mal e que naquele momento eu precisava daquilo. Mas eu não fiquei refém daquilo. Então, se as pessoas estão lá no psiquiatra tomando remédio, mas não tá fazendo a terapia, sinto muito. Você vai continuar no psiquiatra, vai continuar tomando remédio. E ainda vai ouvir das pessoas assim, fulana é depressiva. Sim. Fulana Ixi, é depressiva, mesmo. foi depressiva a vida inteira e vai continuar sendo depressiva a vida inteira. Quando não é um ser, é um estar. Exato. Eu tenho cliente que largou o remédio. Pois é. E Largou. é massa tu ter vivenciado isso, né, Fê? Sim. Porque o fato de tu já ter tomado o remédio, tu já ter... Eu já e ter passei por todas as fases. Pois é. Se uma pessoa fala assim, mas você também teve tudo. Ah, gente, eu escolhi ter tudo. Eu sinto muito, eu passei por tudo isso, por isso que eu sei. Então, quando alguém senta, eu sei muitas coisas do que a pessoa tá se sentindo. Eu sei como é se sentir ansiosa, eu sei como é se sentir depressiva, eu sei como é ser traída, eu sei como é ter uma tentativa de abuso, eu sei como é ter várias coisas do Eu que sei eu como é atendo. perder um pai estando Exato. morando em outro país. Uau. Então, várias coisas que a pessoa fala assim, tá, mas como que você consegue? E por que me diferencia de outras pessoas? É porque eu já passei aquilo. E você correu atrás, você geriu, você Sim. evoluiu, Exato. você buscou, né? Você buscou. Eu penso que em vários momentos eu era aquela amiga chata. A tristeza do Divertidamente, que me arrastava e só reclamava. Sei. Eu era essa pessoa, eu vou fazer o quê? Eu tomava remédio, eu tava triste. E às vezes eu combinava algo. Então, coisa da depressão. Eu combinava algo com alguém, chegava na hora, eu não tinha vontade alguma. E aí eu tinha que justificar, falar, então, eu combinei, mas eu não vou conseguir ir. Pois é. E Olha. hoje, Fê? Aí hoje em dia tu tem casos de sucesso, tem... Olha, ela casos de Não, eu ia sucesso. fazer a pergunta para já tirar um depoimento aqui para Fernanda. Thalita, quais foram os benefícios, quais são, né, os benefícios do processo com a Fernanda? Os benefícios principais é eu ainda ter dedos e unhas. Tô brincando. Mas, enfim, isso é verdade mesmo, gente. Desde que eu comecei a fazer esse acompanhamento com a Fê, eu passei... É claro que de vez em quando eu tenho algumas recaídas, mas eu passei a ver o valor real da gente ter o controle, não controle, a gestão das nossas emoções, né? Sempre fazer aquela velha perguntinha. Calma, Thalita, respira. Qual é o pior que pode acontecer? Tá, como é que a gente vai fazer isso? E tal, e tal. Então, a Fernanda me ensinou que eu não tenho que ser a Mulher Maravilha, que as coisas sempre podem esperar pela minha saúde, que existe um grau de prioridade e nesse grau de prioridade está sim a minha saúde, porque sem ela eu perco o restante. E ela sempre vive dizendo, tá bom, Thalita, mas tu for para o hospital, o teu cliente vai perder o negócio do mesmo jeito. Tá entendendo? Então para e pensa, é melhor ficar saudável e ajudar o cliente a conseguir fazer o negócio? Ou é melhor ir para o hospital, ter que soltar o telefone e o cliente perder o negócio? Então bora lá. Calma, qual é assim? Então todo esse acompanhamento e atenção, gente, que vez por outra também tem recaídas. Até semana passada, afobada, sei o que, tem dias que eu grito, não sei o que, e ela, eita, bora ouvir os áudios de novo. Então eu sou super grata por ela
ter entrado na minha vida nesse sentido, de me trazer essa serenidade. Não é que eu virei uma outra pessoa, não é que eu virei uma Thalita. Não, eu também sou agitada, eu continuo agitada. Perfil, né? Exatamente. A minha essência eu não perco. A minha essência continua a mesma. Sou dinâmica, eu sou agitada agora. Ela tá sempre me puxando pra terra e dizendo, bora aqui, bora aqui. Já tá hoje ajudando, inclusive, a minha irmã, que também veio me visitar. Eu vi que a Fernanda tinha toda a capacidade, principalmente as ferramentas para ajudá-la. E isso já tem me enchido de orgulho, né? Em ver o progresso dela, em ver ela melhorando diariamente com todo esse acompanhamento que a Fê tem. Então, eu sou só gratidão, Fê. E agora eu tenho que dizer, Thalita evoluiu porque ela se vê hoje com autoestima, com autoconfiança. Ela evoluiu tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ela acreditou nas coisas dela. Então, antes de eu fazer a consultoria do negócio para ela, eu disse, você tem potencial, acredita em você. Essa margenzinha aqui, essa meta sua, pode aumentar. E hoje em dia, ela só recebe prêmios e prêmios que não tem mais estante para ela colocar. Aí entra a palavrinha do momento, que muita gente nem sabe o que é o mindset, mentalidade. Quando a gente acredita, quando a gente tem convicção do que a gente é e do nosso potencial, esquece. Porque as pessoas, às vezes, elas ficam limitadas a algo que alguém diz, como ela deve se comportar, tudo que ela deve fazer é só dentro dessa caixinha. Ou a metas antigas e caducadas. Por exemplo, há 5 anos atrás, a minha meta era ganhar X por mês. Hoje, isso tá... Hoje eu não quero. Não Exatamente. Quero mais. Então, assim, a gente muda, a gente evolui, No né? último prêmio que eu ganhei, que eu peguei o microfone, porque eu fiquei em primeiro lugar, e perguntaram o que era que eu queria dizer. Pô, só veio na mente 2 frases. A primeira foi dizer, nunca deixe uma pessoa dizer que você não pode. Nunca deixe. E quantas vezes você já ouviu isso? Muitas, muitas. E a segunda coisa é, você pode ser o que você quiser. Basta que você esteja no ambiente correto e perto das pessoas corretas. Né? E trace, é claro que a pessoa tem que estudar. acredite em você. Acreditar, exatamente. Eu acho que mais até do que estudar. Porque você pode estudar, correr atrás de conhecimento, contratar a Fernanda, mas se você não acreditar que você tem capacidade de conseguir, esquece. Nos áudios, até no fim do áudio da desprogramação, eu digo, você tem o poder de curar a si mesma. É mesmo. Então, se você não quiser se curar, não adianta nada você vir pra sessão. Exato. Porque eu vou falar. É como se você fosse no médico e falasse, isso, daí o remédio, quando chegando em casa, eu não vou fazer porcaria nenhuma e pronto. É isso. A meta agora é ficar famosa, né? Lembra que eu escrevi no negócio? Quero ficar famosa. O seu pedido tá dentro do envelopinho do Reiki. Eu quero, gente, me deixa famosa. Então, vamos encerrar a conversa com a Fê, infelizmente. É bom que a gente fica com a parte 2 aí no futuro, pra tirarem dúvidas, a gente falar mais coisas. A hora que eu tiver famosa, aí a gente faz a parte 2. Fê, ó, quero agradecer e também dizer assim, pra você que eu te conheço há mais tempo, dizer que eu fico muito feliz, porque desde sempre eu te falei, cara, você é uma pessoa muito especial, porque você é a pessoa que olha pro outro e você ajuda, você tem algo, faz parte da sua essência detectar habilidades no outro, pontos positivos e falar pra pessoa, que muita gente às vezes detecta, mas não fala. Você é uma pessoa que chega, fala, coloca o outro pra cima, se disponibiliza. Isso é muito legal, uma característica sua que eu acho que é um grande diferencial e eu tenho certeza que justamente por isso que você tá tendo o sucesso que você tá tendo hoje. E também outra coisa que eu quero falar pra gente fechar o episódio é te pedir desculpa, porque eu tô super emotiva, né? A gente tô amamentando, tô os hormônios da pele. Pedir desculpa porque muitas vezes a gente tá na correria do dia a dia e não percebe que uma pessoa muito querida do nosso lado não é verdade, cara. É sério. Tá precisando talvez de uma atenção extra, tá precisando de um carinho extra, tá precisando de, sei lá, sabe? Tipo, muitas vezes a gente tá tão centrado na nossa vida corrida que a gente não percebe. A gente fala, eu sei que a Fê toma remédio, eu sei que tá, mas ela tá bem, tá trabalhando, tá saindo. E a gente acaba o invisível é muito perigoso. O invisível é perigoso. Até um alerta, tipo assim, para as nossas amizades, para os nossos familiares, ter um olhar mais atento. Perguntar, porque às vezes a gente não pergunta. E aí, amiga, tá bem? Tá bem? Tipo, né? Isso pode evitar que a pessoa tire a vida. Exato. É mesmo, gente? Exatamente. E muitas vezes isso passa olhar batido. um pouquinho mais atencioso com aquele que tá do nosso lado pode fazer uma grande diferença. Eu atendi uma menina que a mãe tinha tirado a vida. E ela também já tinha tido algumas coisas e ninguém percebia. Ninguém percebeu. Caraca. E às vezes não é por mal, é porque
Cara, eu acho que hoje em dia, né, tá todo mundo E a correndo gente vive tanto. num mundo tanto de aparências também, né, Lari? Sim. Que, Também. né, as pessoas Eu tentam acho que a sempre rede disfarçar. social é Rede a pior social coisa. também. Eu atendi uma menina que, na rede social, ela tava viajando, tava incrível. Só que na sessão, ela falou que tava sendo agredida, tava dependente emocionalmente, financeiramente. Só que na rede social, as Ela outras tava pessoas ótima. estavam vendo ela maravilhosa viajando. Então, Olha aí, isso, ó como é gente. perigoso. Você ter que viver de aparência mesmo estando muito mal. É Caraca. muito louco isso. Pois é. Mas, ó, gente, vamos Procurem encerrar- a Fê, aqui na procurem. descrição desse vídeo tá lá. Tem Marque tudo. com ela, Sim. gente. Se inscreva Eu no tô sempre canal, precisa se também. deslocar. Eu atendi Cara, uma é menina, ela massa, tava é E viajando, bom. tava outra, incrível. pega o vídeo e encaminha Ela pra foi aquele teu agredida. amigo, teu familiar, que É. você sente que precisa, que tá Aquele- no emprego que não gosta, É. que tá se sentindo mal. Ou que... então aquele machista que acha que não, eu não preciso disso, não sei o quê. Todos nós precisamos de saúde mental. Exatamente. Sem ela, a física também vai por água abaixo. É isso. Fê, Né? obrigada. Ah, obrigada, Foi meninas. ótimo. Foi Adorei. ótimo. Até o próximo Gente, episódio. até o próximo Beijo. episódio. Beijo, Beijo, tchau. cuidem-se.